Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse mês é um mês de comemoração porque é o mês do meu aniversário. E aniversário que se preze, não pode faltar bolo e docinhos gostosos. Por isso, esse mês eu vou fazer pra vocês o especial mês de outubro para comemorar o meu aniversário. Vão ser 4 receitas maravilhosas que você vai poder fazer sempre com alguém que você ama e seja fazendo aniversário ou uma festa bem legal. E a primeira receita que eu vou fazer pra vocês hoje é esse bolo maravilhoso que fez parte da minha infância e que vocês têm me pedido muito aqui no canal, que é claro que é o bolo de cenoura da minha avó, que é o melhor bolo do mundo e eu te garanto que você vai amar. Para fazer esse bolo, eu começo pesando 270 gramas de cenoura. Sim, eu peso as minhas cenouras porque é isso que vai fazer com que o seu bolo não fique embatumado devido à quantidade excessiva de cenouras. Normalmente, todas as receitas pediriam por 3 cenouras médias, mas vocês sabem que cenoura e média não são palavras iguais, certo? Uma cenoura que é média para mim pode ser grande para você. Por isso, pese as suas cenouras e certifique-se de que você tem 270 gramas de cenoura. Marcelo, não tem uma balança, o que eu faço? Bom, você pode ir até o mercado que você vai comprar a sua cenoura, chega lá, você pede para a pessoa que pesa os produtos, ou até mesmo no caixa, quando você for pagar as suas compras, e fala pro moço, eu preciso de 270 gramas de cenoura, dá para você me ajudar? E aí ele vai pesar para você e você vai ter a quantidade certinha de cenouras que você precisa. Bom, com as minhas cenouras pesadas, eu começo descascando elas para ficarem ainda mais saborosas. Agora eu vou picar minha cenoura e colocar ela dentro de uma panela com água e colocar para cozinhar. Sim, eu cozinho as minhas cenouras antes de bater, porque isso vai facilitar não só na hora de bater a mistura da massa, como vai deixar esse bolo com um sabor muito mais especial. A água em quantidade não precisa, é só até cobrir a cenoura. Cobriu, tá bom. Com as minhas cenouras cozidas, eu reservo elas e coloco para bater no liquidificador 3 ovos. Eu vou bater os ingredientes separadamente, um a um, adicionando um sempre depois de bater o outro. Bater os ovos muito bem, agora eu vou acrescentar uma xícara de açúcar refinado e bater mais uma vez. Bateu bem? Agora é hora de acrescentar as cenouras cozidas. E bate de novo. Agora eu acrescento uma xícara de óleo e meia xícara de leite e bate mais um pouco. Normalmente as pessoas não colocam leite no bolo de cenoura, mas a minha avó coloca, então eu vou seguir a receita dela. Por último, eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo peneirada e uma colher de sopa de fermento em pó. Fechou a tampa do liquidificador, bate tudo novamente, mexendo com a espátula uma vez para que tudo se incorpore. Para assar esse bolo, eu vou usar uma forma de silicone. Você pode usar a forma que você tiver aí na sua casa. E por ser de silicone, não precisa untar, então eu não vou untar essa forma. Se você for usar uma forma de silicone assim como eu, o ideal mesmo é que você coloque uma forma por baixo da forma de silicone. Porque assim não só vai facilitar o transporte até o forno, como na hora de você tirar o bolo do forno, ele não acaba desmanchando todo porque você entortou a forma antes do bolo esfriar. Então coloca uma forma embaixo da forma de silicone e leva para o forno para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos de 50 minutos até 1 hora, ou até que toda a sua casa esteja tirando a bolo de cenoura delicioso da vovó. Enquanto o bolo assa, eu vou limpar essa bagunça. Vocês aí já perceberam o quanto é difícil limpar um liquidificador? Vocês tentam limpar, só que as partes lá de dentro é difícil, porque é sempre cheio de mistura.
Quando o seu bolo estiver pronto, você deixa ele esfriar completamente. Já sabe, já falei sobre isso no outro vídeo, então clique aqui no card para ir lá dar uma olhada. Enquanto o bolo esfria, eu vou fazer a calda de chocolate para jogar por cima desse bolo. Para fazer a calda, eu levo para ferver 2 xícaras de leite com 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de açúcar e 250 gramas de coco ralado seco. É só deixar ferver, mexendo sempre. Marciel, com leite fica muito líquido, como eu vou saber quando vai estar pronto? Quando ele começar a fazer muitas bolinhas pequenas, está pronto, você pode desligar o fogo. Assim que o bolo esfriar, eu vou desenformar. E aí você vai falar pra mim, Marciel, meu bolo murchou, ficou muito borrachudo. Calma, calma, não tem nada de errado, ele é assim mesmo, e é isso que faz dele um bolo tão especial. Eu te garanto que o sabor é único. Agora é só colocar o seu bolo em cima de uma grade, ou se você não tiver uma grade, assim como eu, você pode colocar em cima de uma forma para coletar todo o chocolate que vai cair do bolo. Aí é só você jogar a calda de chocolate por cima do seu bolo e repetir o processo quantas vezes for necessário. Você pode pegar uma colher, como eu fiz aqui, pega um pouco da calda e completa com o que falta no bolo. Não precisa decorar com nada, porque como você pode ver aqui, o coco com chocolate já dá a impressão de que tem coco de chocolate. Esse coco na calda dá uma ótima decoração para o seu bolo. E esse foi o bolo de cenoura super especial da minha avó. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!